escolhido, do senhor João Robin Sobrinho, o último operador-chefe da subestação de força da FEPASA, sucessora da Companhia Paulista, na cidade de Tirapina. A ocasião deu-se no dia 13 de abril de 2001, quando a subestação já estava desligada do linhão de 88 mil volts, e lacrada, sob a responsabilidade da Rede Ferroviária Federal. Todos os equipamentos internos e os externos, outdoors, transformadores, estavam perfeitos. Seu filho pequeno até brincava no local, fato que jamais fez até o ano de 1999, quando a subestação ainda funcionava. Meses depois, uma empresa que arrematou-a em leilão, como sucata, enviou a Itirapina uma equipe, que desmontou e massacrou tudo, sem que soubesse-se qualquer protesto do povo ou autoridades de Itirapina. Mal sobrou a parte de alvenaria, ainda assim bem danificada. A conversa com o senhor João Robin deu-se na varanda de sua casa, a casa frontal à esquerda da subestação, a que mais destaca-se em relação às demais, a qual por norma hierárquica da CIA paulista, era sempre destinada à família do operador-chefe. Em 76, eu entrei no setor de eletricidade, que era linha de transmissão. Depois de 9 meses que eu vim para a subestação. Aqui em Tirapina. Primeiro Louveira, depois tem Louveira, Sumaré, Campinas, Tatu, Cordeirópolis, Itirapina, São Carlos, Ouro e Rincão. Isso é no tronco. No ramal Espraiado, Dois Córregos, Perdeneira, e antigamente tinha Piratininga, que passou para a Aimorés. Elas tinham uma regulagem para o alimentador. Uma chegava a ser regulada para 2.500 volts e outras para 2.300. Cabina retificadora. Era para ajudar a alimentar o trecho, ajudar a subestação a alimentar o trecho. Porque geralmente ela estava localizada perto de serra. De Torrinha, devido à Serra de Canela ali, né? Aqui em Santa Lúcia tinha outra, e em Américo, devido à Serra do Ouro. Então ela só ajudava para a rede da FEPASA, tudo através da FEPASA. Não era a CPFL, era antigamente, quando eu entrei em serviço, era a Light. Depois passou o Eletropaulo. A Despraiada é o mesmo sistema de Tirapina. Alternada e transforma para contínua. Não, são as retificadoras, são a subestação de silício. Que tinha uma em Tatu e a outra em Camaguá. Do Catodo. A mesma capacidade, viu? Não mudava nada. Só que as de silício são mais modernas, né? Essas daqui já são mais antigas, mas elas não tem diferença nenhuma no sistema. Não, o seguinte, quanto mais locomotiva no trecho, ia dar sobrecarga na subestação, porque iam passar a consumir mais amperagem. Então ia cair a voltagem dos alimentadores. Nesse caso, em ter uma ou duas ou três locomotivas que mandar energia de retorno na recuperação, isso não implica nada na subestação, porque o retorno da recuperação é muito pequeno. Se você tem uma base, uma subestação ela gastava por dia, na época da safra do açúcar, em torno de 45 a 50 mil kW, e dava 200 kW de recuperação. Então é coisa significante. A gente só anotava aquilo na diária porque era obrigado a anotar, mas não dá retorno nenhum. Nós sabíamos quanto estava retornando e quanto ela estava puxando a tração. Sabíamos também. Porque se o maquinista ele cometesse uma falha, ia abrir a subseção, ia derrubar a chave do 3000. Então ele ia abrir a subseção, abrir o alimentador. Cai a voltagem, né? Abre a chave,
interrompia o 3000. Caía para zero. O operador tinha que entrar dentro da subestação, desligar o alimentador manual, verificar o campo do alimentador e ligar. Mas você tem que observar, no caso de Tirapina, a voltagem precisava estar pelo menos a 2.500 amperes, 2.500 volts, senão você não ligava a subestação. Não. O problema é que a locomotiva funcionou, muitas vezes ela estava chegando na estação, então ela está muito próxima. Então ela abria aqui e ela estava na tração. Então ela estava puxando, ela estava tracionada, estava puxando a energia. Então de 3.000 ela caía para 2.300. 3.000 ela caía para 2.300. Não liga, se não der pelo menos 2.500 volts, você não consegue ligar nenhuma subestação. E isso tinha outra coisa, muitas vezes, além do alimentador, agia o gerador. Você tinha também o motogerador inteiro. Isso depende do operador. Agora, quando caía a voltagem, você tinha que esperar a voltagem. Às vezes você chegava lá, você media a voltagem, ela estava com 2.300, mas dali 2 minutos ela subia para 2.500, você tinha que ser rápido. Toda vez que você chegava lá, estava com 2.300, ela podia ficar 15, 20 minutos. Dependendo da proximidade do trem. Eu estava de plantão de 3 em 3 horas, era tirado leitura de tudo a subestação. Dentro da subestação, verificar tudo. O alarme quando dava um problema. Uma abertura de alimentador, uma abertura de linha de transmissão, que é o sistema de 88.000. Deixa eu ver mais. Uma sobrecarga de gerador, um bloqueio de relé de proteção. Então tem um alarme. Aí você tem que ir lá, desligar o alarme, tirar o alvo do relé, verificar se o relé estava em condição, para poder pôr a subestação a funcionar de novo. Começou a funcionar. Não, ela foi construída, mas ela começou a operar em 76. Tinha outra, tinha a Camaquã velha, que era uma OS House, mesmo sistema da de Tirapina. Uma máquina foi para São Carlos e a outra para a subestação de Espraiado. Mesma coisa. Todas elas. A subestação de São Carlos. Só na mesma época, né? Só que a de São Carlos principalmente o prédio da casa do encarregado é bem parecido o prédio da subestação, porque São Carlos é o mesmo sistema de Tirapina. Então, a única que tem mais diferença dessa subestação OS House é a de Espraiado, que a maquinária fica no alto, você entra por baixo. Louveira é GE, Campinas GE, Sumaré GE, Tatu de Silício, Pierre Germão. Não, de Tatu e Cuíca, Macon. OS House, São Carlos OS House, Espraiado OS House. GE, Ouro GE, Espraiado, Dois Corres GE, Pedeneira GE, Aimoré GE. E Corderópolis é o Westinghouse, só que lá é manual. A subestação semi-automática, o controle de carga, por exemplo, existe um trem puxando 1.000 amperes, então é dividido 500 amperes em cada máquina. Aqui dentro tinha um aparelho chamava 70, ele dava a carga necessária, os 500 para cada máquina, ele fazia o serviço automático. E lá não existe esse aparelho. Lá o operador tem que controlar na mão. O operador lá permanecia 8 horas lá dentro. Eles tinham então ele fica 8 horas ali. É coisa simples, só que tinha que controlar, porque senão uma máquina ela ia passar a consumir mais que a outra.
você vê a amperagem, cara. Outra época que eu entrei, o ordenado deles era maior que o do operador. Sistema, menos sistema. Dois, quando ele trabalhava nesse cara junto com o encarregado, era sempre um operador. Um é devido à quantidade de vagão que eles puxavam, né? Quanto mais vagão, mais puxa. Agora, matéria de tonelada, não tem conhecimento. Geralmente, elas puxavam uma base de 20, 25 vagões, né? Geralmente, elas puxavam uma base de 20, 25 vagões, né? De carga, o trem passageiro e carga em si são a diferença. A carga, quando puxava mais amperagem. O trem passageiro quase não. A amperagem que ele puxava é coisa pequena. Um passageiro nunca era muito difícil ele exceder a 500 amperes. Devido ao peso, né? Não de nada. Não. V8 e russa. Era o motivo que tinha. E eu participei de teste com as Vandecas. Com as russas, não. Foram eficientes, viu? Muito da subestação. Foram eficientes, viu? Muito da subestação. Porque tem subestação, por exemplo, Tirapina, ela é uma subestação possante, devido a ser tronco. Então tinha subestação que não aguentava a carga, que puxava. Não é assim, por exemplo, nem Ouro já é uma subestação, já na beira de uma serra, ela puxa um pouco mais de amperagem. Nunca fizemos teste aqui. Os testes eram feitos de Rincão, partiu o sistema elétrico de Rincão a Jundiaí. Muitas vezes deu algum problema, foi no Ouro, devido à serra, né? Puxar muita tração ali. Mas enquanto as locomotivas, faz os testes e foi perfeito. Não. Na época que era feito os testes das Vandecas, a subestação, ela sim fazia um levantamento da tração que estava puxando, se, por exemplo, tivesse entrado um outro trem no trecho, se tivesse provocado alguma abertura em alimentador. Então era tudo anotado. A leitura dos amperões era de minuto em minuto. No caso de Tirapina, eu cheguei, que o circuito, quando eu dava entrada no circuito em Visconde, chegou a puxar 1.500 amperes, em Visconde, a 16 km. E eu chegar aqui em Tirapina, normal. Agora, quando caía pro lado de Camaquã, então a amperagem também caía bastante, porque é descida. Passava a trabalhar mais na recuperação. Mas no nosso setor, em matéria de puxar carga, foi perfeito. Um teste, não, eu fiz vários testes. Os testes, geralmente, era destacado eu para fazer o acompanhamento. De todos os testes das Vandecas, na nossa regional, fui eu que acompanhei. Agora de 90 cargas. Quando eu entrei na subestação, tinha muito mais carga. Tinha os armazéns da CEAGES que recebiam açúcar, era tudo transportado por trem. Então, o trem era grande. A minoria, era tudo elétrico. O que aconteceu muito na FEPAS foi muita falta de manutenção das locomotivas elétricas. Deixaram sucatear muito, né? Por isso que eles acham que estava se tornando obsoleto. O custo é alto, né? O custo é alto. O sistema elétrico, ele é um sistema caro, mas tem um custo alto. Mas em vista das diesel, é um sistema mais eficiente, não polui, é renovável, né?
Certo? Então, ela é feita uma manutenção de acordo com o que ela necessita, né? A locomotiva também sendo uma manutenção de acordo, mínima, é mínima. Depende muito do maquinista. A única coisa que eu posso mencionar para você, que né, vivi aqui 22 anos dentro da subestação, a única coisa que me dói é ver isso aqui destruído. A prefeitura já está até fazendo levantamento das terras aqui, tudo, para desapropriação. Ainda está conservado, porque há 9 famílias que moram aqui, não deixa o pessoal de pesar, né? Mas é uma pena. Felizmente, o governo quis assim, vamos fazer o quê, né? Aquilo é uma lata e amianto. Não tem tela. Não tem tela. Ela é metal revestida com amianto. Tudo original. Tudo que tem nessa subestação aqui é original. A cabina de bateria. Aí tem 60 vasos de bateria. Para poder dar 120 volts para a subestação permanecer ligada. Trabalhar com a energia, se ela não trabalhar com a bateria, ela desvia automática. Se der uma queda da bateria, ela desvia automática. Não é alternado. E ali no fundo tem a entrada da energia que vem da Eletropaulo e tem um travessão, chama de travessão 481, na linha de entrada 1, ele é interligado com a linha de saída 1 que vai para o ramal. O ramal é o setor de Bauru. Tem entrada na subestação de Louveira. Né? De Louveira, dentro do setor que era da Paulista eletrificado, todo o material pertencente à companhia de expansão para a Eletropaulo continuou fornecendo. A única subestação que tem 3 máquinas é a de Louveira. Louveira tinha 3 máquinas, uma de reserva, porque lá não podia parar uma máquina. Quando desliga uma máquina para manutenção, a outra é acionada. Então sempre tinha 2 máquinas trabalhando. 88 mil. Aí cada máquina tem um transformador. Como é 2 máquinas, tem 2 transformadores principais. Esses 2 transformadores grandes são para iluminação, sinalização, né? Só daqui. E das máquinas também. Esse original, tudo original. A única coisa que foi tirada desse transformador, o óleo que tinha dentro dele. Foi levado esse mês embora. Mas eles esses 2 aí estão perfeitos. É um óleo que é reaproveitado, nunca é jogado fora. Eu calculo que esse óleo já veio com esse transformador. Isso é um material importado, né, velho? E foi muito bem conservado, cada certo tempo era feita pintura, né? Por isso, né? E Tirapina também, o ar daqui não é poluído, que a poluição corrói, aqui não existe, né? Devido àquela fundição ali perto da subestação, está enferrujando muito o odor. Lá se notava bem a ferrugem. Aqui era bem pouca, mas de certo tempo era feita uma pintura. O que eu conheci sistema de braçadeira, São Carlos, Tirapina e Camaquã Velha. Porque já é a chapa mais larga. E Camaquã Velha era o mesmo sistema. Uma pena ficar aí. Isso aí não é importado. Isso já era fabricado nas oficinas da Paulista. Tá perdendo por aí. O sistema é perfeito. O pessoal que trabalhava na parte de alvenaria da Companhia Paulista, eles tinham um capricho fora de série, né? Tinha o jardineiro. Aqui tinha o jardineiro e tinha o zelador da subestação. Ele só trabalhava na parte de limpeza da subestação.
E depois, com o tempo, acabaram com o cargo de jardineiro. Então, esse funcionário que fazia a limpeza e subestação, ele mantinha o pátio limpo também. E um vagão descarregado lá dentro. Ali ainda existe o guindaste, a talha, né? E também essa subestação tem uma talha. Uma fábrica de poste de cimento. A GESP, a prefeitura comprou, tem várias indústrias. O armazém do IBC está desativado. E o outro armazém da CEAGESP, que ainda está na mão do governo, foi alugado por uma firma e vai começar a receber açúcar novamente. Mas só por caminhão, né? Esse caso, do lado, era para os corredor de linha. Era o pessoal que trabalhava na manutenção da alta tensão, na parte da sul. Era o corredor de linha e o trabalhador. E essas duas casas do fundo era para o operador. E naquela época o sistema de operação de escala era diferente. O operador trabalhava 12 horas. Todos os dias 8. E também na subestação, o operador era por categoria. Era A, B e C. O único operador que operava a subestação era os operadores A. Os B e C ficavam, tinham todo o conhecimento, só que eles não entravam na escala. Eles só entravam na escala num caso de férias, um afastamento. Ele só entrava na escala se ele fosse promovido à categoria A da Companhia Paulista. O material todo é da Companhia Paulista, tudo da Companhia Paulista. Terra também. Que era só comprada, era só energia. Agora ele dá entrada em Louveira, né? No tronco ele ia até Rincão, procurando margear a ferrovia. Poderia ser feito, isso que você me perguntou, foi feito na Mogiana. Só que a Mogiana foi inteirinha eletrificada com um sistema único. Tudo subestação de silício. Então, quando a certa distância, eles pegam do fornecedor mais próximo. Desde Louveira, depois ele chegava o final era Rincão, no tronco, né? Depois aqui em Terapina ele dava entrada, duas linhas de 88 mil e saía para o ramal, duas linhas de 88 mil até dois córregos. De dois córregos a Imorés é uma linha só. Não sei se vocês notaram lá. Você pode passar, geralmente ali na ponte do TT ali, você vai notar que só tem, deve ter um isolador ainda lá. Se o fio hoje teria ovado. Tudo da FEPAS, é tudo da FEPAS. Esse sistema aqui, você ir lá em dois córregos, o mesmo tipo de torre. Esse sistema de torre, esse transformador, isso aí não tem serventia para companhia nenhuma. A coisa que tem é se tornar sucata. Só para esse sistema aí. Existia, mas era em menor escala. Eles roubavam mais, era fios de comunicação. Ultimamente agora eles estão roubando energia, circuito de energia alta. Roubaram, o linhão passaram a roubar, depois desativou. Depois desligou as forças aí, passaram a roubar. Dentro da subestação, né? A única coisa que eles podiam provocar um acidente. Gerar um furto, mas o furto, o operador, ele tinha que fazer 3 tentativas para tentar restabelecer a linha, né? E assim mesmo, a linha desligada, se ela não tivesse o aterramento próprio, ainda ficava energia. Estava energizado. Com a própria subestação desligada, ou esse sistema desligado, está energizado. Ficava de 8 no tempo seco, a base de 8 mil volts. E no tempo de chuva chegava a ultrapassar 11 mil. Eles passaram a roubar energizado o circuito de 4.400 ligado. Esse é o lado que a gente tem, que vai no CTC. 1.400 volts, mas roubavam, assim mesmo roubavam.
não. No meu ponto de vista, quem roubava isso aí tinha muito conhecimento. Porque eles não provocavam a terra, né? Eles jogavam chave, não exportavam. Cortavam distância grande. De gato bem possante, porque senão tinha risco de vida. Cimento do que está fazendo.